Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E vamos para a nossa última aula de português da semana, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre objeto direto e indireto, mas para que a gente possa falar em objeto direto e indireto, a gente vai ter que falar também em verbo transitivo direto e indireto e verbo também intransitivo, né? Para dar uma recordada e depois falar, no caso, do objetivo central da aula, que é o objeto direto e o indireto. Certo, gente? Vamos recapitular um pouquinho no slide e depois vamos usar o objetivo da aula, que é objeto direto e indireto, ok? Vamos lá. Vamos lá, né? Bom, relembrando, né? Verbo é a classe gramatical das palavras que pode ser flexionada em pessoa, número, tempo, modo e voz. Os verbos, eles podem indicar ação, estado, fenômeno, ocorrência e desejo. E o que define o verbo são as flexões e não os seus significados. Certo, gente? Vamos lá. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para constituir o predicado, porque eles não têm sentido completo, né? Os verbos transitivos, eles precisam sempre de alguma coisa que os complete, né? Pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto, que daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Esses complementos podem ser seguidos ou não de preposição, de modo que os verbos transitivos são classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Exemplo, Rafael comprou pães. A carta pertence a Leandra. Agora vamos analisar a frase, certo? Rafael comprou, mas Rafael comprou o quê? Né? O que Rafael comprou? Pães. O verbo precisou ser completado para fazer sentido. Assim, pães funciona como complemento, né, do verbo comprou. A carta pertence. A carta pertence a quem? A Leandra. Mais uma vez, o verbo precisa de um complemento para concluir a informação transmitida pelo verbo pertencer. A Leandra é esse complemento, né? Pertence a quem? A Leandra. Isso nós estamos falando do verbo transitivo de uma forma geral. Agora vamos falar de transitivo direto e indireto, né? Respectivamente, ou seja, né, cada um com suas particularidades. Verbos transitivos diretos são aqueles que não exigem preposição obrigatória, né? Nesse caso, Maria ama xadrez. Maria ama o quê? Maria ama xadrez, né? Faz sempre a perguntinha ao verbo. E quando não tiver preposição, o verbo ele é transitivo direto, então o objeto ele é objeto direto. Vamos analisar. Marina ama. Ama quem ou o quê? Marina ama xadrez, né? Então, Maria ama o quê? Xadrez. O verbo amar precisa de um complemento para concluir a informação transmitida. Xadrez é esse complemento. Uma vez que ele não vem seguido de preposição, ele é chamado de transitivo direto, então seu objeto ele é objeto direto, certo? Verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que exigem preposição, né, gente? Então, Tomás gosta de lasanha. Tomás gosta de quê? Olha a preposição aí na perguntinha ao verbo, né? Tomás gosta de quê? Tomás gosta de laranja, ou de lasanha. Pode ser de laranja também, né? Mas de lasanha. Ele é igual ao Garfield. Garfield é aquele gatinho gordinho, preguiçoso, que adora comer uma lasanha. Não acho que vocês lembram dele, né? Vamos analisar. Tomás gosta. Tomás gosta do que ou de quem? No caso, Tomás gosta do que, né? Lasanha. Ele gosta de lasanha. É necessário completar a oração para que a mesma faça sentido. Sozinho, o verbo gostar não consegue transmitir a sua informação. Então, esse objeto, ele é objeto indireto, porque o verbo ele precisou de complemento, ou seja, ele precisou de complemento, e esse complemento, ele é objeto indireto. Por quê? Porque ele tem uma preposição, certo? Então, vamos lá, vamos seguir. A jornada ainda não terminou. Verbos transitivos diretos e indiretos, né? Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que exigem dois complementos, um dos quais sem e o outro com preposição obrigatória. Exemplos: Carlos ofereceu chocolates a Milena.
Carlos ofereceu o quê? Chocolates. A quem? A Milena, né? Então, Carlos ofereceu o quê? A quem? Temos aqui um verbo que necessita de 2 complementos. Afinal, temos 2 questões, até então sem respostas, né? Carlos ofereceu o quê? Chocolates. Chocolate é um complemento sem preposição, então esse objeto ele é objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Carlos ofereceu chocolates à Milena. A Milena é um complemento que tem preposição. Se tem preposição, então ele é um objeto indireto. Então, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele tem um objeto direto e um objeto indireto, certo? Então, esse verbo, né, no caso, o verbo oferecer, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, que por si só já dizem tudo, certo? Então, vamos lá. Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento porque têm sentido completo. Por esse motivo, eles conseguem formar o predicado sozinhos, dar informação completa sobre o sujeito. Então, vamos lá, né, gente? Carmen morreu. Morreu, pronto. Não precisa dizer mais nada. Quando a gente diz que a pessoa morre e acabou. Jordana chegou. Cíntia morreu. Daniela chegou. Tudo passa. Adormeci. Os verbos intransitivos são muitas vezes acompanhados de adjunto adverbial ou de predicativo, né? Carmen morreu serenamente, né, gente? Então, adjunto... Não, adjunto adverbial não, minha gente. Vamos lá, né? Peraí, viu? Vamos reler aqui. Os verbos intransitivos são muitas vezes acompanhados de adjunto adverbial ou de predicativo. Aí tem 2 exemplos. Carmen morreu serenamente. E tem também Jordana chegou satisfeita, né, gente? Então, vamos lá. Vamos para a próxima página, galerinha. Agora vamos falar de objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é um complemento verbal que, na maioria das vezes, ele não está acompanhado de preposição, né? Assim como o objeto indireto, o objeto direto também é um termo integrante da oração, que completa os sentidos dos verbos transitivos, o qual sozinho não consegue transmitir mensagem, né? Quando o complemento, preposição, é exigido, o objeto é classificado como objeto indireto, certo? Quando o complemento não é obrigatório, chamamos de objeto direto. Dessa forma, os verbos transitivos não necessitam ser completados com preposição. Aqui temos 4 exemplos, vamos lá. Leonardo vende carro. Leonardo vende o quê? Carros. Então, esse carro é objeto direto, não teve preposição na pergunta ao verbo, né? Leonardo vende o quê? Leonardo vende o quê? Leonardo vende carros, né? Então, carros é objeto direto, certo? O marido beijou a esposa. O marido beijou quem? O marido beijou a esposa. Então, objeto direto. Você viu André, né? O José é objeto direto. Meu Deus do céu. Não, gente. Infelizmente, eu errei aqui nesse exemplo, certo? Porque não estou entendendo. Acho que eu colei uma coisa em outra aqui. Vamos deletar esse exemplo da nossa cabecinha, ok? Vamos lá. Esse exemplo não existe. Convidei meus colegas para o aniversário. Convidou quem? Meus colegas para o aniversário. Meus colegas, então, ele é objeto direto. Para o aniversário, objeto indireto. Convidei quem? Meus colegas. Para o quê? O meu aniversário, certo? Quando o objeto direto é apresentado por mais de uma palavra, a que terá mais importância é seu núcleo. Nos exemplos acima, os núcleos do objeto direto são carros, esposa e colegas. Vamos deixar esse André para lá, porque esse exemplo está aqui, né? Erradinho, não vamos citá-lo, ok? Objeto indireto. Objeto indireto ele é um complemento verbal que tem que ter obrigatoriamente, necessariamente, uma companhia de uma preposição, certo? Sua finalidade é completar o sentido dos verbos transitivos que sozinhos não passam a mensagem, não dão o recado todo, não, de jeito nenhum, gente.
Ele é representado por substantivo, por pronomes oblíquos, lhes e por orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. E vamos a 2 exemplos aqui com substantivo. Eu concordei com o discurso do ex-presidente. A gerente respondeu à dúvida do funcionário, né? Vamos lá. Com o pronome oblíquo, enviei-lhes todas as estampas. Afasta o mal de mim, né? Lembre-se de fazer as perguntinhas ao verbo e vocês vão perceber que todas elas têm preposição, certo? Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. O diretor do hospital necessita de que todos os médicos estejam presentes na reunião. As mães insistiram muito para que os jovens fossem liberados na véspera do feriado, né? Objeto indireto, preposição neles. E agora nós vamos para o livro didático, né? Relembramos verbos transitivos direto e indireto, ou melhor, verbos transitivos, sim, direto e indireto, e verbos intransitivos, agora também objetos direto e indireto, e vamos para a página 138, gente, é 138 e 139, certo? 138 e 139. Aqui na página 138, reflexão sobre o uso da língua, certo? Objeto direto e indireto. Como vimos em capítulos anteriores, existem 3 tipos de predicado. Predicado verbal, quando o verbo é o núcleo do predicado, né? Predicado nominal, quando o núcleo é um predicativo do sujeito, né? Isso, então, é um nome, né, gente? Predicado verbo nominal, né? Quando é um verbo e um predicativo, ou seja, um verbo e um nome, certo? Também vimos que os verbos, como núcleo do predicativo, podem ser transitivos e intransitivos, né? Verbos transitivos, verbos que precisam de um complemento, palavra, expressão ou oração para constituir sentido completo. Intransitivo, verbos que não precisam de complemento para constituir sentido completo. Nesse capítulo, vamos analisar a relação entre os verbos e seus complementos. Leia um período retirado da resenha, o espetáculo dos saltimbancos chega às casas da cultura, observando as palavras destacadas. Vamos lá, trabalhar com fragmentos do texto, né? Rumo à cidade grande para iniciar uma nova carreira artística, encontram seus antigos donos e decidem enfrentá-los, por medo de voltarem a ser escravizados, né? Vocês viram, tem 2 palavras destacadas aí. Agora, compare a versão original com esta versão. Rumo à cidade grande para iniciar uma nova carreira artística, encontram e decidem enfrentar por medo de voltarem a ser escravizados. Pronto. Aí, o que é que vocês vão fazer? Letra A. Na segunda versão, que expressões do primeiro trecho foram excluídas? Né? Vocês vão dizer quais foram as expressões excluídas. Quais foram as palavras excluídas, né? Ou, no caso, expressões porque é mais de uma palavra junta, certo, gente? B. Qual é a importância das expressões excluídas para o sentido do texto, né? Vejam aí como foi que aconteceu depois da retirada dessas expressões. 2. Agora, observe esses trechos de um período do mesmo texto. O musical narra a jornada de 4 animais, que se juntam para formar um grupo musical, após fugirem de maus tratos de seus patrões. Letra A. Os verbos em destaque precisam de complementos para que sejam compreendidas as informações que transmitem nessas orações. E aí, gente, precisa ou não precisa? Né? Vocês vão ver aqui. Se sim ou não, vocês vão usar a justificativa, certo? B. Quais expressões complementam o sentido dos verbos narrar, formar e fugir? Aí vejam aí quais são as expressões que acompanham o sentido do verbo, né? No caso aqui, que complementam, no caso. C. Na composição dos complementos, há uma palavra que é mais significativa em relação às demais, ou seja, o núcleo. Qual é o núcleo de cada um desses complementos? D. Qual desses verbos precisa ser conectado ao seu complemento por preposição? Leia o quadro sobre os verbos transitivos. Se um verbo ou locução verbal precisa de uma palavra, expressão ou outra oração para complementar seu sentido, ele é chamado de verbo transitivo. Ao complemento do verbo transitivo, damos o nome de objeto. Os verbos podem ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Verbos transitivos diretos são acompanhados de complementos que se ligam ao verbo sem a necessidade do uso da preposição.
Ao complemento do verbo transitivo direto, damos o nome de objeto direto. Exemplo, a peça ensina, verbo transitivo. O valor da união e da amizade, objeto direto. Observação. Atente-se que o O, que antecede a palavra valor, é artigo definido. Verbos transitivos indiretos têm a necessidade de se ligarem aos seus complementos com o uso de preposição. Ao complemento do verbo transitivo indireto, damos o nome de objeto indireto. Exemplo, a peça se volta, verbo transitivo indireto. A preposição, crianças e adultos, objeto direto e indireto. Observação, o a, nesse caso, é preposição, porque tem o mesmo significado de para. Verbos transitivos direto e indireto são aqueles que complementados por dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. A companhia Rafante ensinou, né, verbo transitivo direto e indireto, a peça, objeto direto, a crianças e adultos, objeto indireto. O verbo ensinar pressupõe ensinar algo para alguém, de modo que um dos objetos precisa estar na ação ou subentendido pelo contexto. Classifique os verbos transitivos e seus objetos nas relações a seguir. Letra A. O musical narra a jornada de 4 animais, né? Vocês vão descobrir qual é o verbo e vão classificá-lo aqui e também ao seu complemento, certo? Para dizer se o verbo é transitivo direto, indireto ou intransitivo, se o objeto é direto, se o objeto é indireto ou objeto direto, indireto. Vocês vão dizer isso nessas frases aqui. Após fugirem dos maus tratos de seus donos, C, eles encontram seus antigos donos, D, e os enfrentam, E, e eles tinham medo de voltar à escuridão. Bom, nossa aula, infelizmente, acabou por aqui, galerinha, mas próxima semana tem mais, vocês não vão se livrar de mim só assim não, viu, gente? Próxima semana tem mais aula, né? E nos veremos outra vez, com certeza, todo mundo aqui, lindo e maravilhoso, super saudável, né? Porque a gente vai continuar se cuidando, certo, gente? Máscara no rosto e álcool em gel nas mãos, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.